estudantes, vamos hoje tratar da questão dos princípios de análise demográfica e, sobretudo, a questão do diagrama de Lex. Eu acredito que este assunto do diagrama de Lex é um assunto que vem colocando muita situação para muitos de nós. Bom, primeiro dizer que esta questão dos princípios de análise demográfica é um contexto que surge de facto no estabelecimento da demografia como ciência, sendo que ela passa a guiar-se de certos métodos e passa a ter certos princípios de análise dos seus conceitos e tantos outros aspectos. Então, para o estabelecimento da demografia como ciência, foram avançados alguns princípios, estes princípios que estabelecem uma unanimidade em termos dos autores, não é? E, de facto, para responder a esta questão abstrata que a demografia se reveste dela, então era necessário que houvesse uma lista de princípios orientadores que guiariam o conhecimento demográfico. Então, em termos gerais, nós temos os princípios de estado puro e estado perturbado. Este princípio estabelece que os fenômenos demográficos de forma, quer dizer, estabelece uma análise dos fenômenos demográficos de forma, de facto, isolada e sem interferências. Por exemplo, quando nós falamos de estado puro e estado perturbado, o estado puro e estado perturbado, nós podemos analisar a natalidade ou a mortalidade e ter em conta a interferência ou não das outras variáveis ou dos outros fenômenos. Então, neste contexto, quando o estado é puro, estamos a dizer que não há interferência de outras variáveis. Se nós analisamos a natalidade, estamos a analisar a natalidade apenas. Mas há casos que nós podemos analisar a natalidade tendo em conta, se calhar, a mortalidade. Então, quando estamos perante a interferência de uma outra variável demográfica na análise de dados demográficos, estaremos ali perante o princípio de estado perturbado. E podemos também ter em conta o princípio de acontecimentos renováveis e acontecimentos não renováveis. De facto, os acontecimentos renováveis são aqueles que podem ocorrer mais de uma vez. A natalidade, por exemplo, o divórcio, o casamento e tantas outras migrações. As pessoas podem sair hoje de um lugar para outro e amanhã podem sair daquele lugar para um outro lugar novamente. Mas existem acontecimentos como, por exemplo, a mortalidade, não é? Se a pessoa mora uma vez, não acorda para morrer de novo. Então, ali estamos perante um acontecimento não renovável. E nós temos também o princípio de análise transversal e análise longitudinal. A análise transversal consiste em observar vários fenômenos, não é? Vários fenômenos num determinado período de tempo. Nós podemos analisar, por exemplo, um período de 1 ano ou um período de 5 anos. Em 5 anos, nós podemos encontrar gerações de vários anos atrás. Então, nós estamos a fazer uma análise de 5 anos. Nos 5 anos, nós encontramos vários acontecimentos. Então, perante a isso, estamos numa análise transversal, o nome já nos diz. Então, depois vamos ver muito bem isto com o gráfico, com o diagrama de Lex. E a análise longitudinal, por sua vez, mostra uma evolução de uma única geração, por exemplo. Então, analisamos num período muito longo, mas tendo em conta os mesmos acontecimentos. Não mudamos muitos acontecimentos. E bom, para esta questão de análise dos princípios de análise demográfica, o diagrama de Lex é um demógrafo. O diagrama de Lex aparece como um instrumento, um instrumento de referência em demografia para fazer a análise dos acontecimentos demográficos, tendo em conta as gerações e tendo em conta o período dos anos civis. Então, por um lado, nós encontramos este diagrama de Lex a mostrar, de facto, um gráfico que apresenta o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Eu quero chamar a atenção de todos para podermos entender muito bem como é que isto acontece. O seu nome, diagrama de Lex, deve-se de facto ao Lex, que é um demógrafo, como eu havia dito, alemão. E neste diagrama nós temos um eixo das abscissas, não é? E o eixo das ordenadas. No entanto, o eixo
perpendicular ou vertical mostra os anos completos por cada geração. E o eixo horizontal, ou a linha horizontal, mostra o tempo de vida. Então, nestas duas situações, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, nós vamos encontrar uma diferenciação. Por um lado, nós podemos fazer uma análise transversal, tendo em conta este diagrama, nós podemos fazer também uma análise longitudinal. Então, geralmente, o diagrama de Lex vem para responder estas situações. Antes de falarmos do tal diagrama de Lex, existem algumas situações que nós precisamos entender. Uma das coisas é que, a partir do diagrama de Lex, nós podemos encontrar dois tipos de duração: as idades exatas e os anos completos, ou seja, as idades no último aniversário. Agora, há uma referência que o Lex estabelece para determinar a geração, que tem sido, para alguns autores, 1 de janeiro ou para os outros 31 de dezembro. Quer dizer, a partir de 1 de janeiro até 1 de janeiro do próximo ano, nós temos uma geração. Então, a partir de, por exemplo, 31, para aqueles que têm referência ao 31 de dezembro de 2020, por exemplo, até 31 de dezembro de 2021, nós vamos encontrar uma geração de 2021. Então, nessa geração morrem pessoas, nascem pessoas, quer dizer, nós podemos acompanhar a linha de vida de cada indivíduo que faz parte desta geração. Agora, um dos aspectos colocados para esta situação da análise demográfica do diagrama de Lex é que, se estamos a observar os acontecimentos numa geração durante o ano civil, temos sempre 2 anos completos. Depois vamos perceber muito bem. Por exemplo, numa geração de 84, o ano civil, 87, 88, os acontecimentos repartem-se por 2 anos. Depois nós vamos perceber muito bem na prática o que isto significa. E uma outra situação é que, se estamos a observar acontecimentos durante um ano completo, a trabalharmos de facto com a linha vertical, é necessário que passem 2 anos. Ou, se estamos a observar acontecimentos durante um ano completo e durante um ano civil, tal implica a existência de 2 gerações. Quer dizer que, num retângulo que estabelece o espaço de duração de um ano e uma geração completa e um aniversário completo, temos sempre a referência de 2 gerações. Então, os acontecimentos observados numa geração durante um ano completo implica ser necessário observar durante 2 anos civis. Na prática, o que nós estamos a tentar dizer? Podemos correr já para o diagrama. Nós fazíamos referência que o diagrama de Lex estabelece um eixo das ordenadas e um eixo das abscissas. Então, são estas 2 linhas. Por um lado, neste lado nós temos o tempo de vida, que é representado por anos completos. Atenção! Primeiro aniversário, segundo aniversário, terceiro aniversário, quarto aniversário. Quer dizer, quando nós fazemos esta linha, quer dizer que estas gerações todas que estão aqui completaram de facto um ano de vida. Agora, neste lado de cá, nós temos os anos civis, temos 84, 85, 86, 87, 89, acessivamente. Então, o que implica isto? Bom, vamos prestar muita atenção. Vamos trabalhar, por exemplo, com a geração de 1984. Em 1984, 84 é de A a C, não é? Este espaço aqui. Nasceram várias pessoas. E quando começou o ano, a população de referência era 30.000. Atenção, 30.000 habitantes. Iniciou o ano, vamos lá supor que é 1 de janeiro, não é? De 1 de janeiro de 1984, nós tínhamos a referência de população de 30.000. Então, essa é a população no início do ano. Neste lado de cá, nós encontramos a representação das mortes. São as pessoas que morreram neste ano de 1984. Quer dizer, se nós entendermos que em 1984 a população que nasceu era de 30.000, então neste ano morreram 280 pessoas. Então quer dizer que
até ao final do ano, até dia 31 ou dia 1 de janeiro de 1985, a população que passou para lá foi de 29.720, quer dizer, nós subtraímos os que morreram neste ano. Estas pessoas que morreram nasceram em 1984, morreram também em 1984. Essas pessoas aqui não atingiram um ano de vida. Razão pela qual nós vimos que eles não passaram este traço aqui para transitar para um outro ano. Eles nasceram este ano e morreram neste ano. Mas existem outras pessoas que nasceram neste ano, não é? Morreram no ano de 1985. Mas ao mesmo tempo eles não completaram o primeiro aniversário. Para completar um ano, é preciso que esta geração passe 2 anos civis. Por exemplo, voltamos para aqui. O A, B, C e D representam todos os que completaram o primeiro aniversário. Isto é, da geração de 1984, quando nós chegamos a esta linha, passaram 2 anos. E suponhamos alguém que nasceu em junho, por exemplo, junho é aqui. E essa pessoa não completa um ano em 1984. Tem que passar até junho do próximo ano, quer dizer, que é o ano 85, até junho, para ele completar um ano. Quem nasceu, por exemplo, em novembro de 1984, ele para completar um ano, tem que completar um ano em novembro de 1985, que seria mais ou menos um lugar como este aqui. Então, é por isso que nós dissemos lá no início que uma geração, para analisarmos uma geração com um aniversário completo, é necessário que passem 2 anos. Então, está a passar o primeiro ano, está a passar o segundo ano, para permitir que as pessoas que nasceram, por exemplo, em dezembro, também estejam inclusas na geração e completem também um ano. Então, deste lado, nós temos a mortalidade, não é? Das pessoas que morreram em 1984 sem completar um ano. E aqui nós temos, de seguida, as pessoas que morreram em 1985, mas também não completaram um ano. Só completam um ano todas as pessoas que são 29.558, que subtraímos os que morreram em 1984 sem completar um ano, os que morreram em 1985 também sem completar um ano. E depois, a população logo que passou para o segundo aniversário é de 29.558. Assim sucessivamente. E aqui, neste ano de 1985, morreram 75 pessoas. Essas pessoas só completaram um ano desta geração, são da geração de 84. A geração, quando nós fazemos isso, estamos esperando uma análise longitudinal. Esta está chamada de análise longitudinal. Mas quando nós fazemos uma análise assim, vertical, estamos esperando uma análise transversal. Agora, a outra coisa que nós dissemos é que sempre em um ano civil, por exemplo, o ano civil de 1985, está aqui a geração de 1985 numa parte, está também uma parte da geração de 1984. Então, automaticamente voltamos para as suposições que colocamos no início, de que quando passa um ano civil, em um ano civil nós sempre temos representadas 2 gerações. Então, neste caso, por exemplo, tomando em consideração a letra B, C, D, aqui não tem referência, ok? Temos a geração de 1985 e temos a geração de 1984. Assim sucessivamente. Se nós tivéssemos que calcular, por exemplo, neste lugar, íamos saber quais são as gerações representadas neste lugar. Por exemplo, aqui, neste primeiro retângulo, nós temos a geração de 1984 e a geração que está a terminar, que era de 1983. Que é essa geração de 1983 que vai fazer parte deste lugar e também deste, não é? Vamos ter 1983 e 1982. Não posso te atender agora. Então, é mais ou menos isso que nós podemos dizer em relação ao diagrama de Lexos. Então, nós podemos fazer umas análises de linhas de vida. Agora, há um outro mecanismo que nós podemos fazer. Se nós formos a analisar, é possível determinar os acontecimentos da origem da geração a partir do período de observação e a classificação dos anos completos. Se nós formos a ver,
vamos tomar como referência este retângulo aqui. Nós queremos, por exemplo, saber quais são as gerações que estão representadas aqui. É preciso vermos quantos anos completos. São 3 anos completos e 4 anos completos. Então, automaticamente, estamos em 1985 para encontrar este lugar. Então, vamos subtrair 1985 menos 3. Então, vamos encontrar 1982. E 1985 menos 4, encontramos 1981. Então, automaticamente, neste lugar aqui, temos a referência da geração de 1981 e 1982, tal como mostram os cálculos no exemplo que apresentamos aqui. Então, é isto que nos oferece a dizer em relação a esta questão do diagrama de Lexos. Então, podemos muito bem representar, podemos fazer também uma análise longitudinal. Se eu quisesse, por exemplo, saber deste ponto, este e este, mais este, quantas gerações estão representadas aqui, é só fazermos os cálculos e sabermos que aqui está a geração de 1984, 83, 82, 81, 80 e 79. Deste lugar aqui, nós encontramos todas essas gerações. Então, é isto que nos oferece a dizer em relação ao diagrama de Lexos. O diagrama de Lexos nos permite fazer um estudo exaustivo das gerações, das linhas de vidas por pessoa ou por gerações. Então, podemos pegar o tempo histórico e o tempo de vida para encontrarmos anos completos no tempo de vida e anos civis para o tempo histórico.